Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos desta segunda-feira, 18 de abril de 2022. Mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de sábado. Uma lista aí que não foi muito boa. Começamos aí com o Beck Tottenham. O Tottenham perdeu em casa para o Brighton, perdeu por 1-0, um gol nos acréscimos. O Tottenham foi muito mal nessa partida, finalizou apenas 5 vezes, nenhuma no gol, enquanto a equipe do Brighton finalizou 5 vezes no gol. Foi a mesma quantidade de finalizações do Tottenham no jogo. No primeiro tempo, a equipe do Tottenham finalizou apenas uma vez e no segundo tempo finalizou 4 e apenas 2 para fora e 2 bloqueadas. Dando sequência na nossa lista, tivemos também o Beck Juventus. A Juventus ficou no empate em casa com a equipe do Bolonha. Perdeu o jogo até aos 95, quando conseguiu o empate. A Juventus já jogava aí com 2 jogadores a mais. A equipe do Bolonha teve 2 expulsões, mas não conseguiu a vitória e também não bateu na nossa lista. Ainda na Itália, Lazio contra o Torino. A equipe da Lazio também saiu perdendo e foi empatar apenas nos acréscimos. E mais um jogo que não bateu na nossa lista. Aí tivemos o Fenerbahçe que bateu, venceu aí por 2-0, jogando em casa. E para finalizar a nossa lista dos jogos de sábado, tivemos aí o Campeonato Brasileiro e tinha o Beck Palmeiras que não bateu e foi mais um dos empates em 1-1. Assim como a Juventus e a Lazio, o Palmeiras empatou o jogo nos acréscimos, escapou aí da derrota. E fechando, tivemos Corinthians e Avaí. Foi um Beck que bateu com muita facilidade esse Beck Corinthians. O Corinthians começou muito bem a partida, pressionando, marcando em cima a saída de bola do Avaí e bateu esse Beck aí com uma certa facilidade. Com isso, a nossa lista de sábado ficou com 2 acertos e 4 erros. Vamos agora para as análises dos jogos desta segunda-feira. Temos alguns jogos interessantes. Barcelona e Cádiz, eu não vou fazer nada nesse Barcelona nessa odd. O over 2,5 não tem odd também, tá aí na casa de 1,53. Provavelmente vai bater esse Beck Barcelona, mas nessa odd de 1,20 eu não acho que tem muito valor. A equipe do Cádiz ocupa a 18ª colocação. O Barcelona é segundo colocado, jogando em casa contra o Cádiz. Eu não acredito que vá tropeçar, mas eu vou ficar de fora, não vou colocar na nossa lista. Campeonato italiano, temos Napoli e Roma. A equipe da Napoli vem de uma derrota em casa, perdeu para a Fiorentina. A Roma vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, uma race bem interessante. A Napoli tem 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. A Napoli é o terceiro colocado, ainda briga pelo título, mas precisa vencer essa partida. E a Roma busca se manter na zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada. Jogando em casa, a equipe da Napoli ocupa apenas a 7ª colocação. Em 16 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Jogando como visitante, a Roma ocupa também a 7ª colocação. Em 15 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. As últimas partidas entre eles, a Napoli venceu 3 e empatou uma em 0-0. Vamos dar uma olhada aqui nas odds do over. O over 2,5 a 1,91 é uma odd que está até boa. Vamos dar uma olhada nos jogos deles para ver se é over ou under. Bem over a equipe da Napoli, apesar de ter alguns jogos aí também under. A equipe da Roma, muito under a Roma. Eu vou ficar fora desse jogo, não vou colocar na nossa lista, eu vou deixar esse jogo para o ao vivo. Atalanta e Verona, a equipe da Atalanta não faz uma boa temporada, o Verona também não faz uma boa temporada. A equipe da Atalanta jogando em casa ocupa a 13ª colocação e o Verona jogando fora de casa ocupa a 11ª colocação. Vou deixar esse jogo aqui apenas para o ao vivo também, não vou colocar na nossa lista. Campeonato Português, temos Estoril Praia contra o Sporting Braga. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 3, empatou 1 e perdeu outra. Nos últimos 5 jogos do Estoril Praia, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas uma. A classificação
Jogando em casa, a equipe do Estoril ocupa a 13ª colocação. Em 14 jogos, venceu 3, empatou 6 e perdeu 5. Marcou 18 gols e sofreu 19 em seu estádio. Jogando como visitante, a equipe do Braga ocupa a 4ª colocação. Em 14 jogos, venceu 8, empatou 3 e perdeu 3. Marcou 22 gols e sofreu 15. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Braga leva vantagem, venceu as 4. O Estoril Praia vem de 3 derrotas consecutivas, perdeu para o Benfica, Vizela e Santa Clara. Já a equipe do Braga vem aí de uma derrota pela Liga Europa e foi eliminado, mas pelo Campeonato Português vem de vitória fora de casa contra o Vizela. E nesse jogo eu vou colocar o Braga na nossa lista de back. E pelo Campeonato Turco temos o jogo do Galatasaray, uma odd aí de 1,29. Deve vencer essa partida, mas a equipe do Galatasaray não vem fazendo uma boa temporada. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e apenas 2 vitórias, mas joga aí contra o Lanterna, que vem com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e 4 derrotas. Não vou colocar na nossa lista, que provavelmente é um back Galatasaray, mas vou ficar de fora. Dando sequência, temos La Liga 2, Girona contra a Real Sociedad B. A equipe do Girona nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota, e a equipe da Real Sociedad B nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e apenas 2 empates, não venceu nenhuma partida. Jogando em casa, a equipe do Girona ocupa a 4ª colocação e briga aí pelo acesso para a primeira divisão espanhola. Em 18 jogos são 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, marcou 32 gols e sofreu 15. Jogando como visitante, a equipe da Real Sociedad ocupa a 13ª colocação. Em 17 jogos são 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. As últimas partidas entre eles, o Girona venceu aí no primeiro turno por 2-1. O Girona vem de derrota, perdeu para o Real Zaragoza depois de uma sequência de 5 vitórias consecutivas. A equipe da Real Sociedad vem aí de 5 jogos sem vitórias. São 3 derrotas e 2 empates, depois de uma sequência de 3 vitórias consecutivas. E aqui eu vou colocar também o Girona na nossa lista de back. Dando sequência à nossa lista dos jogos de segunda-feira, vamos para o campeonato da Noruega. Temos aí o campeonato que está apenas no início e vamos pegar esse jogo do Molde contra o Lillestrøm. A equipe do Molde é uma das principais equipes da Noruega, vem de 2 vitórias, enquanto a equipe visitante vem de um empate e 1 vitória. As partidas recentes entre eles, a equipe do Molde venceu uma e empatou 2, uma em 1-1 e outra em 3-3. Os últimos jogos do Molde vêm de 3 vitórias consecutivas. A equipe visitante vem de 1 vitória e 2 empates nos últimos 3 jogos. E aqui eu vou colocar também o Molde na nossa lista de back. Ainda pelo campeonato norueguês, vamos pegar o jogo do Bodø Glimt. Uma odd de 1,50 para o Bodø. Vem de 1 empate e 1 vitória no campeonato. São 2 rodadas apenas, enquanto seu adversário vem aí com 1 derrota e 1 vitória. As últimas partidas entre eles, a equipe do Bodø vem de 2 vitórias e 1 empate. O Bodø Glimt vem de uma derrota, perdeu para a Roma pela Liga Europa e foi eliminado, perdeu aí por 4-0, depois de vencer em casa o jogo de ida por 2-1. A equipe visitante vem aí de 1 vitória, depois de estrear com derrota para a equipe do Molde. Aqui eu vou colocar também o Bodø Glimt na nossa lista de back. Aqui também pode ser um jogo interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols. Vamos dar uma olhada na odd do over 2,5, 1,57 está muito baixa. Eu não costumo pegar odd do over 2,5 abaixo de 2, mas o campeonato norueguês costuma sair muitos gols, então vale a pena ficar de olho aqui nesses jogos no mercado de gols. Eu só vou colocar esses 2 do campeonato, mas tem outros jogos aí que pode ser bem interessante, principalmente para o mercado de gols. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!